Olá, meu nome é Ivone, eu sou a diretora do Borba Gato Kids. O nosso clube Borba Gato, ele surgiu no ano de 96. Ele está comemorando este ano 25 anos. E é um prazer fazer parte dessa história dos 25 anos do Borba. Ele iniciou-se em 1995 através de uma conversa das irmãs na cozinha da igreja de Santo Amaro, onde via as crianças brincando lá, correndo, e não sabia o que fazer com aquelas crianças. Era a irmã Edelina Ribeiro, a irmã Miriam Giraldi e a irmã Adriana. E elas decidiram montar o clube Borba Gato. Na verdade, naquela época o clube era começou as atividades junto com os desbravadores, assim, não era dividido em classe, tinha as atividades para cada um separadamente, mas durante a reunião do clube, elas separavam, assim, para não ficar totalmente junto com os desbravadores. Era algo direcionado para as crianças da idade, assim, algo diferente, mas o horário era o mesmo, quando eles iam acampar era tudo junto, assim, e o clube cresceu muito naquele período, e foi uma benção. Elas fizeram naquela época, assim, tiveram a primeira atividade, que foi um desfile cívico na Avenida Cupersé, 7 de setembro daquele mesmo ano, assim, que foi maravilhoso. Os relatos, registro com fotos, fala que foi maravilhoso. Depois elas faziam muito passeio com as crianças pro IAE, antigo, que hoje é o UNASP, antigo IAE, assim, atividades como soltar pipa, brincar, correr, as atividades de classe. Aí começaram a introduzir atividades de classe. Demorou um bom tempo para estar separando, assim, realmente, aventureiros e desbravadores, cada um ter seu horário, cada um ter a atividade exclusiva definida. Sim. Depois disso, muitos diretores passaram no período, assim. Tem um período que relato que ficou o clube inativo por um tempo. Eu pesquisei muito nos registros, não consegui descobrir o motivo, porquê, assim, mas logo em seguida foi o período que a Ivanir assumiu como diretora, assim, do clube, ativou novamente o clube. Os relatos, os registros registra que foi um pequeno período, assim, um curto período, mas assim, logo em seguida veio a Ivanir e que, como diretora, e que ativou, e o clube está ativo até hoje. Esse período foi um período muito abençoado, passou excelentes diretores nesse período desses 25 anos. Eu posso dizer que fiz parte dessa história. Tivemos também grandes mudanças. Eu entrei no clube no período da Vera, assim, porque meu filho entrou no clube e, como toda mãe, eu ficava sempre sentada lá olhando, e acabei me envolvendo com o clube. Assim, logo em seguida veio o período da Angélica, os 2 anos da Angélica que ela ficou no clube. E nesse período também houve uma mudança grande. O clube mudou de associação, deixou de ser a APS e passou a ser a AP. Nós passamos a pertencer à associação AP. No período da Angélica também houve uma mudança diferente, que foi a troca de nome do clube Borba Gato para Amigos da Natureza. No ano seguinte, já foi o ano que o Daniel assumiu como diretor do Clube de Aventureiros, e assim nós resolvemos, eu estava também presente, participando, e nós resolvemos retornar o nome Borba Gato. Só que com esse retorno, assim, também teve que acrescentar o Kids, porque já estava havendo outra mudança que não poderia ser apenas Borba Gato, e sim os próximos clubes que surgissem tinham que acrescentar o Kids. Aí nós passamos a ser Borba Gato Kids nesse período. Foi um período de muita farra, nós já aprontamos muito, assim,
era muita gente bacana. O Daniel como diretor e eu, nesse período, eu estava como vice dele. Assim, nós nos divertimos muito nesse período. Tivemos Aventuri muito abençoado com as crianças que nos deixavam doida, mas nós também enlouquecia elas, porque a gente se divertia muito. Eu me lembro algo que marcou muito, foi no Aventuri que nós fomos e as crianças tudo séria, Veleiros fazia parte com a gente também no período e tudo se comportada e eu e Daniel enlouquecemos todo mundo, fomos escorregar de papelão numa descida enorme lá, enquanto tinha que todo mundo se comportar para a vistoria de uniforme e nós lá, os adultos, descendo uma descidona de papelão que acabou virando uma farra, porque todas as crianças que estavam lá em fila, uniformizado para ser vistoria, resolveu também pegar o papelão e virou tudo uma festa. Logo em seguida, quando o Daniel ficou os 2 anos, eu assumi o clube como diretora e estou já há 4 anos no clube como diretora do Clube Borba Gato. Muita coisa aconteceu, nós conseguimos muita coisa, fomos em muita Aventuri, crianças entrou, criança saiu e o diferencial que tivemos esse ano foi... não foi nem esse ano, o ano passado, 2020, 2021, que foi a pandemia, que foi algo que tivemos nos adaptar, mudar a forma de trabalhar com as crianças, que deixou de ser presencial e passou a ser pelo Zoom. No início tudo foi muito difícil, achamos que não íamos conseguir, não ia conseguir prender as crianças, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado, assim, as crianças se adaptaram bem, tivemos várias atividades que deu certo pelo Zoom. Nosso clube sempre foi 5 estrelas, 2020, mesmo com o Zoom conseguimos ser 6 estrelas, então Borba Gato Kids é um clube, como diz os desbravadores, mais que plus, mais que 5, somos plus, somos 6 estrelas e esperamos continuar assim, pela graça de Deus, se Deus quiser. Temos muitas coisas ainda para conseguir. Talvez eu não esteja mais no clube, eu não sei, quem sabe, das coisas, assim, o futuro pertence a Deus, mas esse clube está no meu coração e vai continuar para sempre. Então, assim, para todo mundo, parabéns para toda a diretoria que faz parte, tanto os diretores antigos como a diretoria atual. Parabéns, assim, o clube está ativo graças a vocês, assim, vocês fizeram parte da história e nós fazemos parte da história do Clube de Santo Amaro, Borba Gato Kids. Um beijo a todos. Olá, tudo bem? Olá, Clube de Aventureiros, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Olá, gente. Oi, Santo Amaro. Oi, aventureiras. Oi, aventureiro. Vocês estão bem? Eu sou Ivanir Miguel da Silva. Meu nome é Ebert. Eu sou a Marisa. Meu nome é Vera. Eu sou Joana Angélica. Eu estou aqui porque eu também quero participar desse momento de gratidão ao nosso Senhor, ao nosso Deus, por mais um aniversário do clube. Fui diretora do Clube de Aventureiros Borba Gato no período de 2003 até 2005. Foi um prazer muito grande estar na direção do clube naquele período. Tivemos muitas situações que não dá nem para descrever todas elas. Os acampadentros, as atividades, os acampamentos que fizemos. Foi uma coisa assim que me tocou muito, que me ajudou muito a crescer espiritualmente, a entender melhor as crianças, os jovens. Isso foi muito importante para a minha vida espiritual.
Então, assim, até agradeço muito a Deus por aquele período em que eu estive na direção do clube, porque ali eu pude observar, eu pude ver, eu pude conhecer melhor as crianças, entender algumas situações que muitas vezes no nosso dia a dia é impossível perceber. Eu tive a honra e o privilégio de ser diretor do Clube de Aventureiros Borba Gato dos anos de 2006 até 2009. Além disso, eu atuei no clube como capelão, durante alguns anos antes de 2006 e uns 2 anos depois de 2009 também. Foi muito importante para mim participar desse ministério, porque o Clube de Aventureiros é uma atividade da nossa igreja que se dedica a cuidar das crianças, a preparar as crianças para que elas possam seguir no caminho do Senhor. E na época eu tinha 2 filhos pequenos, hoje já são bem grandes, e foi um prazer participar desse momento. Foi uma época de bastante crescimento do clube, nossos aventureiros participaram bastante, e muitos dos jovens que participaram conosco naquela época hoje estão na igreja e exercem atividades de liderança em nossa igreja. Sobre os eventos que nós participamos, eu me lembro de vários deles, várias atividades que desenvolvemos, mas 2 em especial me chamam a atenção. O primeiro foi um aventuri chamado Festa na Arca. Foi muito legal, muito interessante, nós pudemos participar com o nosso clube, fomos em grande número. Esse aí, vestido como tigrão, era eu, os diretores tinham de ir caracterizado como um animal, para representar lá a Arca de Noé. Foi bem interessante e foi uma experiência marcante na minha vida. E até hoje ainda algumas crianças que estavam naquele campo, naquele aventuri, quando eu me encontro por aí, ainda me chamam, olha lá, o tio que era o tigrão, o tio que era o tigrão. Foi muito legal e realmente foi muito marcante. Um outro aventuri que nós participamos e também foi muito legal foi o Visões do Céu. Nesse, a ideia era mostrar para as crianças um vislumbre de como seria o céu. Havia uma grande mesa com café da manhã, os diretores se vestiram de anjos, como você pode ver aí na imagem, e nesse campuri tivemos também uma participação bem intensa da nossa diretoria na época. Eu não vou citar nomes aqui para não correr o risco de esquecer algum, você pode ver nas imagens aí alguns deles, mas foi realmente um momento especial e marcante, não só para as crianças, mas também para todos que faziam parte daquela diretoria. Bem, eu fiquei nesse clube durante 9 anos. De 2003 a 2009, eu trabalhei como conselheira. E de 2010 a 2012, como diretora. Foram momentos inesquecíveis, vividos durante esse tempo que passei pelo clube. As manhãs de domingo eram manhãs que tinham um sabor especial. E os aventuris? Os aventuris eram maravilhosos. E mais maravilhoso ainda se lá estivessem a Miriam e o Daniel. Aqueles 2 ali faziam a diferença no Clube de Aventureiros. Eu iniciei no Clube dos Aventureiros em 2010 como conselheira e em 2012 eu fiquei como vice da Marisa e nesse ano de 2013, quando eu assumi a diretoria do clube junto com a Miriam Alvarenga, a Ivone, o Daniel Mendes, o Jeová Cordeiro, o clube de Veleiros e o de Santa Amaro se uniram. E o número de crianças ficou um número de criança razoável. Só que quando chegou no Aventuri, a maioria dessas crianças não tinha condições de pagar o Aventuri. O nosso desafio era colocar os nossos desejos para Deus, orar, e pedir que Deus tocasse no coração dos irmãos, porque a gente precisava levantar um valor alto para poder levar todas as crianças. E, enfim, eu sei que a resposta de Deus foi muito rápida. Nós não tivemos a necessidade de abordar muitos irmãos. Poucos irmãos que nós abordamos, esses irmãos foram bem generosos mesmo, assim, para poder colaborar. E conseguimos levantar aquele valor e levar as crianças para participar do Aventuri, né? Então, foi algo que me marcou,
nesse ano de 2013, né? Claro que o clube tem várias atividades que nos marcam, né? Não só o Aventurim, mas tem os passeios que nós fazemos e às vezes e muitas vezes envolvíamos assim os pais para poder, quem tinha carro para poder nos ajudar, auxiliar aí levar as crianças para o Parque Guarapiranga, enfim, e outros lugares que nós fizemos aí os passeios, não só nesse período de 2013, mas todo o período que eu fiquei no clube. Então foi um período muito gratificante para mim. Eu só tenho a agradecer e louvar a Deus, porque para mim foram momentos bem significativos. Então eu tenho boas recordações e só tenho a agradecer e louvar a Deus por esse período aí que na igreja eu tive esse privilégio de participar do clube aí com as crianças e toda a equipe, né? Estive diretora do Clube de Aventureiros em Santo Amaro nos anos de 2014 e 2015. Anteriormente eu só havia participado lá no Mato Grosso, quando nós moramos lá. E aí entrei no clube, me inteirei como funcionava, e aí aos pouquinhos eu fui me apaixonando, descobrindo como tudo funcionava, e eu adorei. Porque as crianças são fofas, são aquelas coisinhas gostosinhas que a gente se apega a eles demais. E eu nunca estive no clube por ter um filho no clube, né? Andréa nasceu depois disso, então estar no clube para mim foi sempre por amor, sempre por paixão, por essas crianças fofas. Então, uma das coisas assim, que me marcou na época que nós estávamos no clube foi quando nós precisávamos fazer a arte, né, o logo do clube, que a gente precisava fazer bandeira e várias coisas, assim. A minha equipe muito maravilhosa, me deu muito apoio, me ajudou muito, e isso acho que foi muito importante também. E no começo de 2014, foi em fevereiro, infelizmente minha mãe ficou doente e veio a falecer. Então foi um momento bem difícil para mim, foi um momento assim que eu tinha que começar as atividades do clube e a minha mãe tinha acabado de falecer. Então assim, acho que Deus me deu forças assim, da onde não tinha mais, para fazer o meu melhor para ele, para as crianças e para a nossa igreja. Então a gente começou as atividades e aí a gente tinha que fazer várias coisas, e uma delas foi o logo, que não tinha no clube. A gente pensou, vamos fazer algo da natureza, né, que tivesse ali os símbolos das classes, abelhinhas laboriosas, luminares, e a gente queria inserir isso tudo no logo, né, para ficar uma coisa bem remetida, né, aos aventureiros mesmo. Então nós cotamos vários lugares, mas assim, muito caro para fazer um logo, né, uma arte. E aí nós fomos aqui numa gráfica na Gabriel Netuzzi Pérez, e aí a Rose e eu conversando com o rapaz, aquele pessoal assim, né, donos, aquele pessoal bem jovem, descolado, cabelão comprido, tatuagem, não sei o que, né, estilão assim. E aí a gente conversou com eles, explicamos, né, o que nós fazíamos, que era um projeto social da Igreja Adventista, trabalhávamos com crianças, e como ele poderia fazer um preço mais acessível para a gente. E pela graça de Deus, ele fez de graça para a gente. E assim, ver a mão de Deus, vendo as coisas acontecerem, e Deus assim, no controle de tudo, nos abençoando e nos ajudando, eu acho que para mim foi uma das maiores recompensas, ver a mão de Deus nos pequenos detalhes, em cada coisinha e as coisas acontecerem. Então, para mim foi muito gratificante ver as crianças hoje crescidas na igreja. É uma bênção, é uma recompensa. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Foi um privilégio ter participado, ter vivido durante 14 anos, aliás 15 anos, como parte do Borba Gato. Durante esse período, assim, foram muitos momentos alegres, momentos de diversão, momentos de louvor, momentos de adoração. Foram muito aventuris, muitas programações aonde estivemos presentes, porque o Borba Gato é assim, a gente chega chegando, aonde a gente chega, se tem tristeza, vai embora. Porque o nosso clube, as nossas crianças, são as crianças. Sempre participou de todas as brincadeiras, em
todas as celebrações, todos os aventureiros sempre ganhamos a medalha de ouro, sempre tivemos a pontuação máxima, porque as crianças são as crianças. À noite, para dormir, por exemplo, era um terror colocar esses meninos para dormir, porque a gente era os últimos a dormir. Porque todo o acampamento dormia, a gente ficava lá brincando e tal, brincava na hora que terminava e só ia dormir no último segundo. Mas de manhã estávamos todos lá acordados, uniformizados, prontos para as atividades. Então foram momentos assim, muito felizes, muito alegres, e tenho certeza que continua sendo, porque o Clube Borba Gato Kids é o clube. Bom, esse vídeo é para desejar aí os parabéns para o Clube de Aventureiros Borba Gato pelos seus 25 anos. Que Deus possa continuar abençoando vocês, que vocês continuem a trilhar esse caminho de ensinar nossas crianças, de cuidar dessas crianças, cuidando delas no caminho do Senhor. Deus abençoe vocês e sempre que precisarem de apoio, nós estamos aqui para ajudar e apoiar vocês. Um abraço a todos. Parabéns, viu, clube? Parabéns pelos 25 anos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue ajudando vocês a permanecer firmes e fortes. Não desanimem, pois Cristo logo voltará, viu? Vamos todos juntos vamos fazer o nosso melhor, por amor a Jesus. Clube, um grande beijo, fiquem com Deus, tchau! Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Se a gente não se encontrar aqui na terra, encontro marcado lá no céu, hein? E ai de vocês que não compareçam lá. Tchau, fiquem com Deus, um abraço, tchau!